Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, ok? Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Vamos dando sequência ao vídeo anterior, ok? Nós estávamos falando do... Deixa eu falar devagar. Nós estávamos falando do nosso filósofo, escritor, gênio, chamado Sêneca. Maravilha? Na aula anterior, o professor falou um pouquinho sobre a biografia dele, demos ênfase à biografia, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco do estilo, vamos falar um pouco das características dele como autor, e vamos fazer a citação de uma obra dele, tudo bem? Que é Medeia, tá certo? Então, só para que você possa se localizar, lembrando que há uma playlist, né, de todos esses vídeos, e você pode pesquisar, tem a playlist da prefeitura, canal do YouTube da prefeitura, e nós somos em 9 professores de teatro, cada professor está tratando de um assunto, então tem um vasto material para que você possa fazer, para que você possa tomar como pontapé inicial para iniciar a sua própria pesquisa. Maravilha? Então, sem mais delongas, vamos continuar nessa viagem insana, tô brincando, nessa viagem sobre a história do teatro, dessa vez falando sobre o Sêneca. Para você que está vindo, de repente está assistindo esse vídeo pela primeira vez, vou falar rapidamente. Nós estamos falando sobre o teatro romano, nós já temos vídeos sobre o Plauto e sobre o Terêncio. Plauto e Terêncio trabalharam mais com comédias, né, porque as comédias eram mais populares, então não havia tragédia em Roma. A tragédia, por ser um assunto tratado, vamos dizer assim, por ser um assunto mais rebuscado, por exigir do autor um pouco mais de plasticidade linguística, era uma coisa que era feita para a elite, tá certo? E é legal a gente traçar esse paralelo, porque assim, na Grécia Antiga, a tragédia estava ligada aos deuses, a textos elevados, né? E a comédia ao homem do dia a dia, ao homem que falha, ao homem que mente, ao homem, né, ao bêbado, ao mendigo, ao louco, a mulher ciumenta, há essas características exageradas, né, da personalidade humana. Quando vem para Roma, nós vamos ter os dramaturgos, os comediógrafos como Plauto e Terêncio, que também vão se apropriar da comédia grega, mas não é uma comédia tão crítica, é uma comédia que tem ali, ela é mais café com leite, é uma comédia que é mais popular, mas ela também não é tão agressiva quanto era com os gregos, tá certo? E nós vamos ter o Sêneca, que é o nosso filósofo, que é um grande filósofo, que se debruçou nas tragédias gregas, tudo bem? Plauto e Terêncio ficaram mais focados na comédia, mas a comédia na qual Plauto e Terêncio se aprofundaram já é uma comédia tardia, né? É o que a gente chama de nova comédia grega, que é a comédia de Menandro, que é onde nós temos um novo cenário grego, onde a comédia já não tem tanto apelo à farsa, né? Que é aquela comédia que critica, que dá nos peitos sem pedir licença, saca? Bom, acho que é isso. Então, vamos pensar em Sêneca e a sua obra, né? A obra teatral. Nós não vamos nos aprofundar na quantidade de obras dele, nós vamos pegar uma obra aqui para a gente poder destrinchar. Mas antes disso, vamos fazer aquela breve contextualização que é importante sempre. E isso é uma dica de pesquisa, tudo bem? Toda vez que você for pesquisar um autor antigo, faça sempre o processo de contextualização para saber a época no qual ele estava, o sistema político, o sistema social, porque tudo isso vai impactar na obra desse autor. Maravilha? Então, eu encontrei aqui pesquisando nas minhas coisas, encontrei na minha apostila o seguinte, olha só que bacana, olha só. Ó, quando a Grécia foi dominada pelos romanos, estes assimilaram o teatro grego totalmente. Entretanto, as tragédias romanas não passam de enredos das tragédias de Eurípides. Ó, quando não de grotescas traduções. Nem mesmo Sêneca, o principal escritor de tragédia romana, conseguiu fazer uma obra que não desaparecesse totalmente comparada às tragédias gregas. Bacana, né? Isso aqui está na minha postura de teatro, isso aqui está na minha outra pesquisa que eu fiz. Então, que complementa isso, né? Sêneca. Inspirado em Eurípides, Sêneca adota parte do seu estilo e técnica. Escreve de maneira a destacar a retórica e de forma
declamatória, com frases curtas e com empregos de metáforas. A ironia é a arma da qual se utiliza com maestria. Suas tragédias são as únicas do gênero, suas tragédias são as únicas do gênero na literatura antiga romana. É importante pensar que a maioria da população romana eram de plebeus, ou seja, pessoas não miseráveis, mas de pessoas não ricas, por assim dizer. Então, e vamos pensar assim, Roma também não era amante das artes, como os gregos eram. Então, não haviam pessoas debruçadas a produzir textos teatrais para a grande massa, ok? Isso era da cultura romana, e os textos que chegavam eram mais ligados à comédia, que era uma coisa que estava ali, que conseguia conversar mais com o público, né? É tanto que quando eu fiz um estudo sobre Terêncio e Plauto, quando você compara as obras desses dois, fala-se inclusive que as obras do Terêncio tinham menos apelo popular do que as de Plauto, porque Plauto conseguia falar mais com a verdade das pessoas, né? Terêncio tinha uma comédia um pouquinho mais adocicada, mais racional, né? Plauto conseguia conversar mais com as vamos dizer assim, com as personalidades de cada um, né? Então vamos lá. Voltando para o Sêneca, vamos lá então. Suas tragédias são as únicas do gênero na literatura da antiga Roma, ok? Ou seja, a tragédia que se produzia na Roma antiga era a única que o Sêneca fazia. E o que o Sêneca fazia? Meio que plagiava, né? Ou fazia releituras das tragédias de Eurípides. E é importante falar do Eurípides por quê? Porque Eurípides é o nosso terceiro grande tragediógrafo. E o Eurípides já tinha uma tragédia diferente dos seus outros dois, né? Uma tragédia diferente do Sófocles e do Ésquilo. Gente, será que eu tô falando os nomes certos? Deixa eu só voltar aqui pra gente poder lembrar, porque senão o professor tá fazendo confusão. Acho que são esses caras mesmo, exatamente. Só pra gente não fazer confusão, porque os da comédia eram Menandro, Aristófanes e qual que era o outro comediógrafo? Aristófanes, Menandro. Não vou me recordar agora, tudo bem? Passa, deleta, segue o plano. No final do vídeo eu faço a pesquisa rapidamente aqui e já lanço para vocês os nomes corretamente. Meu Deus, que mico! Então, vamos lá aqui rapidinho. Epícarmo. Então, Epícarmo, Menandro e Aristófanes eram os comediógrafos. Então, eu falei certinho. Ésquilo, Sófocles e Eurípides eram os tragediógrafos. Voltando pro Sêneca. Se tivesse aquela edição, se a gente trabalhasse com edição, a gente faria aquelas coisas, né? Botava um preto e branco, umas musiquinhas, mas não tem edição, é na lata. Tá bom? Então vamos lá. Então, já é sabido que as tragédias do Sêneca eram as únicas tragédias que eram produzidas ou que foram produzidas na Roma Antiga, tá bom? Suas versões das tragédias gregas possuem aspectos diferentes no discurso, ou seja, são mais violentas, vingativas e menos sensíveis e mais formais. Foi o seu modelo de tragédia que inspirou, foi o seu modelo de dramaturgia que inspirou a tragédia na Europa renascentista. Tá certo? E a obra que eu trouxe, a tragédia que eu trouxe do Sêneca para esse vídeo é Medeia, né? Medeia, na verdade, é uma obra do Eurípides, foi produzida na Grécia provavelmente de 400 a 500 anos antes de Cristo, né? 500 anos antes do próprio Sêneca. E Medeia conta a história de uma mulher, né? É importante a gente salientar que a mulher não tinha voz e nem vez na sociedade grega. Eurípides foi o primeiro tragediógrafo que construiu personagens femininas, ou personagens ligadas a escravos, ou pessoas mais pobres, tudo bem? Eurípides se debruçou a descer para o povo e construir personagens ligadas ao povo. Outra coisa que é importante salientar, as tragédias de Eurípides já havia um caminho para a desconstrução da religiosidade. É importante pensar que
tragédia eram textos de caráter elevado, de caráter litúrgico. Então a gente vai encontrar aqui na linguagem do Eurípides uma desconstrução. Ele saindo um pouco dessa linguagem religiosa, trazendo a tragédia para os conflitos do povo. Tá ok? Tá claro isso? Tudo bem? Então é por isso que o Sêneca vai se apropriar disso. Porque as outras tragédias eram muito ligadas aos deuses gregos, né? Eurípides já vem trazendo essa desconstrução e trazendo personagens do povo, mulheres, pobres, escravos e etc. Tudo bem? Então vamos lá. Medeia é uma tragédia de Eurípides e ela conta a história de uma mulher que é muito forte, a Medeia, ok? E a Medeia é o seguinte, ela tem um pouco de feitiçaria, ela é feiticeira, e ela ajuda, né? Ela ajuda o seu marido, que é o Jasão, a conquistar poderes, né? A conquistar status, a conquistar um lugar ao sol, né? Isso é a obra, tudo bem, gente? E quando o Jasão ascende, né? Isso na obra, quando o Jasão ascende, ele conhece. Quando o Jasão ascende, ele quer expandir esse crescimento e ele procura o poderoso da região ali, né, no caso da história, que é o Creonte. E o Creonte tem uma filha. E Jasão se apaixona pela filha do Creonte. Só que aí nós vamos ter a construção da nossa personagem, da nossa protagonista, Medeia. Aí começa o teor da tragédia. Tá certo? Então aqui na tragédia de Eurípides, Medeia começa a se levantar contra Jasão e contra todo mundo que ela considera que atraiu. Ou seja, todo mundo que se aproxima do Jasão vira um inimigo em potencial da Medeia. Tá certo? E aí nós vamos encontrar posteriormente a Medeia do Sêneca também. Ou seja, inspirado em Eurípides, Sêneca também criou uma tragédia que se chama Medeia, ou fez uma releitura que também traz os mesmos traços, só que ele vai mudar a origem do relacionamento entre Medeia e Jasão. Enquanto Eurípides cria um motivo, né, entre a paixão de Medeia e Jasão, Sêneca vai criar um outro motivo para a aproximação desses dois e como o laço entre eles se fortalece. Por quê? Quanto mais ele reforça o laço, as razões do laço entre Medeia e Jasão, mais fica, vamos dizer assim, causa no público, vamos dizer assim, uma justificativa de vingança que a gente considera que é pertinaz para Medeia. A gente começa a ficar meio Medeia, assim, a gente fala assim, pô, o Jasão deu mancada com ela, vai vingar sim. E essa é a tragédia, não seria a tragédia se não tivesse um desfecho triste ou se não tivesse conflitos ali de ordem trágica, por assim dizer. Tudo bem? E aí, então nós vamos ter Medeia de Eurípides e Medeia de Sêneca. Só que nós vamos ter também uma tradução ou uma releitura ou uma adaptação de Medeia para os tempos modernos, que foi feita pelo Chico Buarque, ok? E o nome do espetáculo é Gota d'Água, chama-se Gota d'Água. E eu tive a oportunidade de montar esse espetáculo, de participar da montagem desse espetáculo em 2011. E é muito bacana você ver como o Chico Buarque se apropriou da história e conseguiu construir um enredo adaptado para o cenário brasileiro. Isso é muito bacana. Então, eu deixo para você aí essa dica de pesquisa, então, Medeia de Eurípides, Medeia de Sêneca e Gota d'Água de Chico Buarque. Tá certo? Então nós vamos ter um grego, um romano e um brasileiro, né? Tratando do mesmo assunto, dos mesmos conflitos, em épocas e cada um com a sua digital. Mas é importante respeitar quem idealizou, que foi o Eurípides, na Grécia, há 2.500 anos atrás. Maravilha? Perdoa a confusão, tá tudo certo. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Professor Paulo, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Até a próxima aula. Valeu!